Estamos começando mais um Drag Pod. Gente, que mês corrido. Tanta coisa acontecendo. E. Mas como eu sempre falo, cada episódio é um episódio especial, é um convidado especial. Eu acho que 2025. Ai, a louca, eu já tô perdida, eu já tô querendo que vire o ano. E olha que eu nem bebo, gente. Só a tarja preta que tá em dias. 2024 foi um ano tão incrível que passaram pessoas incríveis por esse estúdio. E o meu convidado de hoje não poderia ser diferente. É um parceiro que a vida me deu nos últimos meses. E. Ai, eu vou até. Nem vou enrolar tanto com vocês. Murilo Alberto. Murilo, seja muito bem-vindo ao Drag Pod. Obrigado, Nelly. Eu já comecei, né, acompanhando alguns amigos sentados aqui, né? Enfim, em especial a Alissa, né, que é minha amiga há mais de 10 anos. Então, tá com a carreira recente, mas já vem com essa... Eu já vi a Alissa montada mais de 10 anos atrás, né? Então, eu já tive essa experiência, assim, com ela, né, como drag, mas não profissional como é hoje, na época. Então, ver tantas artistas, pessoas relevantes do nosso cenário, ter passado por aqui e sentar aqui é uma responsabilidade imensa. E sabe que a cada bate-papo eu falo que é muito leve e passa muito rápido, você vai Sim. ver. Como você falou, a Alissa, ela já se montava há 10 anos. Você já se montou? Não, ainda Ai, não. Alissa, fica a dica, Alissa. Fica a dica aqui, ó. Bora montar o Murilo. Uma vez eu perdi uma competição lá no Marafa, lá no drag, na quarta drag, Aham. e aí ela me desafiou no microfone a me montar, e aí eu fingi que nada aconteceu. Ai, bora, Murilo. Vamos ver, vou fazer uma experiência Vai ficar aí. uma Angel da Victoria's Secret. O problema Altura é você tem. essa pernona, não vai poder usar salto não, porque aí não vai dar. É, uma Será que tem salto rasteirinha. 44? Tem. Tem? Na Constance do Pantanal Aham. tem. Ou na Arrasadora. Gente, eu nem tô ganhando publi pra tá falando das marcas aqui. A Olha a Arrasadora, publi aí, a pra Arrasadora tem até o número 46, se eu não me engano. Nossa, então vamos atrás dessa Sim. produção aí, fazer um desafio aí na internet. Mas você falou, a Alissa, na verdade, há uns 3 meses tô tentando gravar novamente, na verdade, com as queixudas, que é a Alissa, Sophie e a Camu, pra falar desse rolê delas, né? Porque Do as drag gatas estão dinner. trabalhando aí de quarta a domingo, Isso. tem o drag dinner, tem muita coisa acontecendo com as três. E a questão é a agenda. Ah, Das pra três. todo mundo, né? E coincidir a agenda hoje em dia é uma coisa muito difícil, até pra produzir qualquer tipo de coisa, eventos, ou fazer algo mais voluntário. Você se reunir hoje em dia é muito complexo, mas também, né, a tecnologia veio para mostrar que ela está a nosso favor. Sim. Hoje em dia eu só faço reunião de modo virtual, a não ser que seja extremamente necessário você estar presencialmente, porque você economiza recurso, né? Você economiza tempo, o tempo também é recurso e é precioso hoje em dia, nessa vida cotidiana do jeito que tá. Esse trânsito de Cuiabá do jeito que tá, com essas reformas. Então, quanto menos a gente, às vezes, se deslocar, é até melhor. Então, eu uso muito a tecnologia hoje ao meu favor para trabalhar, né, nessas questões. É áudio no WhatsApp, as pessoas que trabalham comigo sabem. E acaba até ganhando tempo, né, Murilo? Isso. A questão do online. Pelo menos eu vejo isso como um ponto positivo da pandemia. É, Foi uma das poucas coisas positivas da pandemia. a gente aprendeu a usar as ferramentas que já existiam, né? Sim. Então, isso facilitou bastante o nosso Ó, cotidiano. as videochamadas existem desde a década de 90. Uhum. Mas o boom mesmo foi 30 anos Sim. depois. Mas antes da gente realmente entrar no nosso bate-papo, eu quero que você se apresente. Quem é o Murilo? O que você faz? Seus hobbies? O que você ama fazer? Qual é a sua paixão de vida? Porque, assim, muita gente que está nos assistindo pode até te conhecer, mas pessoas vão te assistir que não te conhecem. E aí, quem é esse cara? Pois é, ontem eu até tava vendo que o Shopping Pantanal tá com a decoração festiva de Natal comemorando 20 anos, né? E eu cheguei em Cuiabá justamente quando o Shopping Pantanal foi inaugurado. Sério? Então, ontem eu fui até assistir o filme,
no cinema, e saindo eu olhei aquela decoração 20, eu falei, será que é 20 anos de shopping? Aí eu fui fazer as contas, eu falei, isso é 20 anos de shopping. Então eu cheguei aqui adolescente em Cuiabá, no segundo casamento da minha mãe, mas quando ela se divorciou pela segunda vez, eu já tava ingressado dentro da universidade, né, da UFMT, no meu primeiro curso de engenharia florestal. Pode não parecer, mas sim, já fiz um curso de agrárias. Então, me desenvolvi muito mais no conhecimento técnico da engenharia, porque eu não terminei o curso, a hora que começou a apertar na botânica, nos estudos de solos, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, até o sexto semestre ali pra mim foi tranquilo. Mas eu já vinha num histórico de envolvimento desde o ensino médio. Eu não me formei no Instituto Federal, mas a minha história ali começa por aí, em Cuiabá, porque no Instituto Federal do Bela Vista, no campus do Bela Vista, eu tive a oportunidade de ajudar na fundação do Grêmio. Eu não participei da comissão pro tempore naquela época, porque justamente eu tinha a intenção de ser candidato a presidente do Grêmio. Então já tinha concorrido no Grêmio quando era Cefet ainda, porque era um Grêmio, o GEMP, né, o Grêmio Estudantil Nilo Peçanha do IF Campus Octaíde, ele gerenciava, representava os estudantes dos dois campos. Aí quando os campos se separaram com o surgimento do IFMT, aí eu tive a oportunidade de ser presidente do Grêmio do IFMT Bela Vista. Aí ingressando na Universidade Federal também, fui coordenador do DCE, e aí começa mais ou menos minha vida. Comecei assim, entrei na universidade hétero, sabe? Como assim, gente? Eu gosto de citar isso, Nelly, porque é muito importante... Não, você entrou hétero ou você se assumiu gay? Eu me assumi gay na universidade, porque esse processo de se assumir antigamente era muito complexo. Ontem eu tive a oportunidade de estar com um jornalista e ele me relatar que o que mais se espantou para ele, que foi na primeira parada aqui de Cuiabá, a organização da parada distribuía máscara para as pessoas justamente porque elas tinham medo de exposição familiar, de perder emprego. E hoje a gente vê as ruas tomadas, coloridas. Então eu sempre gosto de falar sobre um pouco dessa minha trajetória, porque eu entrei numa universidade em 2010 pela primeira vez, numa universidade que não tinha política afirmativa, não tinha cotas nem sociais, nem raciais. Tá aí, né? 12 anos, 14 anos atrás. Uhum. Então, no marco temporal de história, não faz muito tempo, sabe? A gente não tinha acesso à informação pelas redes sociais, porque isso era comum de uso para quem tinha acesso à internet em casa, um computador, porque os nossos celulares... E não era tão pulverizado também. Não tinham pessoas que tinham acesso a smartphone, mas não é o acesso como se tem agora, sabe? Então a gente não tinha acesso à informação, então a minha geração, ela entra assim na universidade um pouco prejudicada. Desculpa, mas você tá com quantos anos, Murilo? Eu vou fazer 33 ano que vem já, a idade é homem. Eu acho que você era mais novinho, gente. Não. Porque talvez eu seja uma geração antes da sua, e eu estava na primeira parada de Cuiabá, e assim, tinha muito esse medo mesmo. Vão me ver na parada, até porque ninguém sabia como seria, né? Eu estava desmontado, a partir da segunda eu começo a ir montado, eu já me montava na primeira, mas eu prefiro não ir montado, porque eu não era assumido na primeira. E aí todo aquele medo, tanto que na segunda parada, esses dias eu contei pra Luzimar Colares, eu cheguei montado no que eu desci do carro, a Centro-América bem na minha cara. Minha mãe descobriu tudo ao mesmo tempo. E esse medo ainda, dessa exposição ainda existe, né? Sim. A gente sabe que ainda existe. E hoje, eu acho que o movimento LGBTQIAPN+, tem muita mais sabedoria para lidar com esse processo de acolhimento, porque antigamente era um movimento saia do armário, saia do armário. Hoje em dia é saia no seu tempo. Você era muito... praticamente você era arrancado do armário. Né? As pessoas te despejavam. Então hoje quem ainda consegue se manter no armário por uma questão social, por uma questão de viabilidade financeira, por uma questão de vulnerabilidade social, porque às vezes a pessoa ela não se assume por conta de uma família que não iria aceitar, por traços religiosos, e às vezes eu acho que é aí que as pessoas se enganam, sabe? Alguns estereótipos, assim, na sociedade de aceitação, por exemplo, eu tive uma sogra extremamente evangélica, mas ela tinha um tratamento de sogra, assim, muito mais acolhedor do que muitos parentes meus mais jovens, sabe? Tios e por aí vai. Então,
Então eu acho que não tem uma regra assim para essa aceitação. Mas voltando nesse ponto da primeira parada, foi na universidade que eu comecei a ter contato com a parada, porque eu era coordenador geral do DCE, né? Então eu era o gay coordenador geral do DCE. Aí na época... Você já era gay? Aí eu já era gay. Quando começou a gestão do DCE, já no segundo ano de universidade, eu já tinha me assumido. Uhum. Tive meu primeiro namoradinho ali no final de 2010, sabe? Aquela primeira relação, assim, explosiva. Mas também aquela primeira relação que te abre a janela pro mundo lá fora e você quer experienciar tudo que você não viveu, mas né? Mas você vivia no mundo de Alice nesse primeiro relacionamento? Não, porque eu já vivia na capital, já morava sozinho, então eu vi uma janela aberta, assim, né? Pra eu viver e experienciar muitas coisas que eu não tinha experienciado. Não era nem a pauta, mas já que ele já jogou essa pauta, vamos entrar nesse assunto. Como você fala que você entra hétero na universidade? Você chegou de namorar com meninas, se relacionar no com ensino meninas? médio, sim. Mas eu ainda não cheguei efetivamente a ter uma relação por uma sexual. questão de família, posicionamento da sociedade. Posicionamento de sociedade, porque eu queria ser presidente do Grêmio. Entendeu? Se você fosse gay, você não... Bem, provavelmente não, mas assim, quem me conhece daquela época, já todo mundo falava que já meio que sabia. Mas aí eu ainda permeava ainda nessa adolescência, juventude, então as pessoas ainda ficavam meio receosas, assim, de fazer julgamento. Mas eu acho que quando chega ali perto do segundo ano, terceiro ano, eu já tava começando a não conseguir mais deixar fazer um personagem todos os dias, sabe? Então, e aí é onde começam as questões familiares, meus pais foram muito acolhedores, eu não esperava isso. Tanto é que a minha mãe descobriu, porque uma vez eu fui visitar ela em Maringá e eu falei que eu ia no churrasco do Terceirão, porque eu concluí meu ensino médio lá, por questões familiares também. E na verdade eu fui pra uma boate LGBT, né? E a minha mãe, na época, era supervisora de telemarketing. Então, vocês calculam. Tipo, a minha mãe sempre foi coruja de postar foto minha, de avisar que eu tava lá. E aí eu fui, né? Falei, vou ver qual que é da boate LGBT aqui. No outro dia, minha mãe acha o cigarro, porque ela não sabia que eu fumava, na minha calça. E, tipo, naquela época o WhatsApp já estava começando a ser mais utilizado. E ela, então, já sabia onde eu tinha ido no exterior, que não era um churrasco de Terceirão. Então foi assim que minha mãe descobriu. Caraca. Mas foi de boa? Foi tranquila. Foi uma conversa, ela só falava assim, eu já via traços, mas eu tava esperando você me falar. Eu falei, mas não é um processo. Mas ela que puxou o assunto. Ela que puxou o assunto. Eu falei, mas não é uma coisa fácil pra eu chegar aqui, eu de férias da universidade falar, porque na época eu cursava integral, então eu não trabalhava, passava 3 meses fora, quando o calendário da UFMT era regular. Então, não era algo assim, né? Vou passar 15 dias com a minha mãe. Não. Era algo... vou passar 3 meses, então vai dar vontade de sair, vai dar vontade de, né, vivenciar isso. E esse contato com a parada foi muito importante. E a primeira pessoa que veio falar comigo na UFMT, por conta do DCE, foi a professora Vera Bertolini. E aí ela já me apresentou o Clóvis e entramos na organização da parada, porque na época era feita com várias entidades colaborativas e o Livremente tomando frente. E o DCE entra na organização, e aí eu começo a ter contato. E naquele mesmo ano, eu acho que pelo incentivo da parada, nós criamos o segundo coletivo LGBT dentro da UFMT, que era o Coletivo Diversidade UFMT, era esse o nome. E não, tiveram outros coletivos, eu acho que a UFMT já está no 4º coletivo, que agora é o coletivo LGBT Rente Santana. E antes, entre o coletivo que eu fiz parte da fundação, teve o coletivo Manicongo. Então, teve esses coletivos que organizam esse núcleo LGBT universitário dentro da universidade. Então, foi a partir daí que começa um pouco minha trajetória para fora dos muros da universidade, para fora da educação pública. Porque aí eu parto para a parada, né? E aí começo, enfim... Aí já não estava gostando mais do curso, teve a greve de 4 meses da universidade, isso já tinha me desmotivado, e aí eu começo a mexer com festa. Aí quem que me faz convite para ser promotor, porque já sabia que eu tinha sido do Grêmio, porque já acompanhava a minha trajetória? Menotti. Na época era Zum Zum, né? Exato. O primeiro projeto que ele
me convidou, foi que Vinícius coordenava, era o projeto Inbox de sexta-feira, que era mais minha cara, o pop, né? No sábado, o Menotti voltava pro tribal mesmo, que era o som do Charles Peter, a apresentação drag. Então, a sonoridade do tribal ali já não me chamava muita atenção. E aí, eu fui pro universo pop, ser promotor do projeto Inbox na sexta-feira. Gente, não lembro de você na Zoom Zoom. Ah, eu ia bastante, mas eu tinha uma cara mais assim, sabe? Sem barba, mais cabelo, mais volume, sabe, Nelly? Então, eu tinha uma outra aparência, assim, Eu sabe? também, então tá tudo certo. E aí começa a minha trajetória na carreira de eventos, né? O convite do Menotti foi o primeiro, né? E aí... Isso em que ano, Murilo? Final de 2012. O convite do Menotti foi o primeiro. O segundo convite já começa a vir naquelas festas, talvez quem vai estar me escutando que viveu vai lembrar. Alice Estrela, onde já foi a Queen, a Boate Queen, foi a Bela Santa também, das meninas do Fundu, né? Quando elas fecham o Fundu, elas abrem a Bela Santa posteriormente. E aí teve a Queen também, à frente o Thiago, né? E aí nesse 2012 para 2012 eu comecei a me envolver com a Make Pop, que era do Marcelo Paiva e do Rafael Martinelli. Então, Onde que foi? era no Alice Estrela, nesse mesmo lugar onde funcionou a Queen e a Bela Santa. E aí acontecia um circuito de duas festas, o WoW, a Make Pop, e aí eu era convidado, por exemplo, a promover a G-Live do Coxa. Nossa, eu a era, G-Live era maravilhosa, eu era gente. convidado para promover algumas festas estratégicas do Furundu. Então eu circulava em todos esses espaços, sabe? E aí no final, assim, pro final de 2013, um amigo meu que é publicitário, hoje sucesso, acompanha uma parlamentar aí no estado, o Felipe falou assim: e aí, o que você tá esperando para fazer a sua? Você vai continuar a vida inteira trabalhando para os outros? E isso eu falo para um promotor meu, inclusive, hoje em dia. Não é meu promotor, ele trabalha comigo, na verdade. Parceiro, né? Parceiro, meu promotor parceiro. Eu falo pra ele, você não tá entendendo que você é a sensação do momento aqui, ó. Que eu te vejo em mim, ó, muito tempo atrás. E foi aqui na época surgiu a Vogue, que foi meu primeiro projeto, assim, de festa. Foi em novembro de 2013. E aí o envolvimento com festa a gente já não parou mais, sabe? Aí eu tinha um envolvimento paralelo tanto com a produção de festas, tanto com a parada, com os movimentos sociais. Esse compromisso social e fora as festas, né? Então as festas começou a virar meu trabalho a partir daí. Uma pausa. Para aí, só pra... Ela mandou áudio aqui, deixa eu só ver se ela já tá pronta. Oi, filho. Pede pra ele vir agora às 3h40. Oi. Não, eu vou chamar agora. Deixa eu ligar que vai ser mais rápido. Tá. Ou seja, uma coisa foi puxando outra, né? Sim, é meio emendado a minha história. Ok, o áudio, ok. Ô, senhora, atende o telefone, senhora. Ô, mãe, eu posso chamar agora? Eu dei uma pausa na gravação, senão eu vou chamar 3 horas pra senhora. 4... Não, peraí. 4 horas, senhora. Eu tô perdido no tempo. Quer que chama agora ou quer que chama 4 horas? Tá, vou chamar já. Tá, vou chamar agora. Fica de olho no celular aí. Tá, fica de olho no celular aí, tá? Beijo. Vou te mandar no WhatsApp. Beijo. Fofinho. Bom que já tá na casa dela. Então,
Mas, Murilo, e aí todo esse rolê, Menotti, então, é a primeira pessoa que te dá essa, te faz esse convite, te dá Meu essa padrinho, oportunidade. né? Meu padrinho. Padrinho de muitos. E aí, onde foi a sua primeira festa? Você promovendo a sua festa? Foi lá no circuito da Alice Estrela, porque a Make Pop e a UOL já aconteciam lá. Eu tinha uma identificação maior com o espaço, com o núcleo universitário ali que frequentava aquela região, aquele lugar específico. Então, eu já lidava com o público que frequentava ali, com outras duas festas. Mas eu sempre escutava queixas das festas e sempre sugeri também para os produtores, mas isso é um trabalho individual de cada um. Cada um acredita numa sonoridade, cada um acredita num formato, cada um acredita no modelo de divulgação. Por isso que a gente é diverso e ainda bem que existe a diversidade, senão a gente não teria tanta diversidade de eventos em Cuiabá que hoje em dia acontece, né? Nós temos 2 estabelecimentos fixados, será que... Não, tem a Vênus também, né? Tem a Vênus, tem a Pop House, nós temos o Marafa, temos o Rebu também. Então, assim, a gente tem uma diversidade de empresários aí. Fora as festas que acontecem em lugares alternativos. Fora os produtores, né, de festas, que já tem uma outra diversidade também. Então, a diversidade ela é positiva, né? Então, nesse aspecto, eu falei, não, eu quero trazer algo mais voltado pro pop, divas mesmo. E aí eu comecei a pensar num nome, né? Aí Vogue, Madonna eu já era fã, e sabe? Pra mim, na época, Madonna era mãe, era a rainha, a Britney era a princesa, entendeu? Então, a gente vivia nesse universo de divas aí, nessa época, né? Então... E Vogue, né, por todo que carrega esse nome também, né, eu falei, eu acho que é por aí. E aí, a Vogue, ela durou, assim, sabe, uns 3 anos de existência. 10 edições, 3 anos de existência. Mas ela aconteceu 3 edições no Alice Estrela só. Porque o que acontece posteriormente? Abre-se uma nova casa noturna em Cuiabá, a Hotspot. E naquela época eu já trabalhava com o Marcelo e com o Martinelli nas festas, como um promoter deles. Então eu entro na Hotspot também como um desafio de coordenar os promoters, né? Mas a minha naturalidade, assim, né, de ser mais proativo, de eu enxergar uma situação e ir resolvendo, fez com que a minha presença fosse mais necessária no dia a dia. Que é onde eu me torno gerente do estabelecimento. Então, meu primeiro emprego de carteira assinada já é de cargo de liderança. Então, isso pra mim me assustou. Você tinha quantos anos? 22. 22. Mas, assim, foi a oportunidade que Mário, Thiago, Rafael e Marcelo me deram. Assim, era... Claro que esse trabalho era todo coordenado. Mário e Thiago já eram empresários. Hoje Rafael é empresário. Marcelo também já empreendeu com festa. Então eles tinham uma gama de conhecimentos, assim, que eles... Era mais uma fonte pra você. Eles transferiram pra mim. Eu, quando era novinho, eu não gostava daquele checklist que o Marcelo chegava e falava, olha, a prancheta pra você ir ticando. Hoje eu vejo extremamente necessário e profissional. Hoje você é o tio do checklist. Do checklist, porque assim... Gente, é triste uma festa começar com toda a estrutura pronta, com uma atração de fora e não ter canudo, né? Isso já aconteceu. Então... Ou esqueceu o gelo. Não, gelo não. Aí gelo também não dá, mas assim... Mas eu já vi. Acontece. O rolê tá começando e o pessoal chegando com gelo. Com assim, gelo. Então, parte por aí. E parte das experiências também. Então, eu fui gerente da Hotspot do início ao fim. Teve uma fase final aí que eu também tive uns problemas pessoais e aí o Felipe, né, assumiu a gerência, mas foi por alguns dos meses finais já da existência da casa. Então eu tenho mais de 2 anos assim, de trajetória à frente da Hotspot e à frente assim na parte administrativa, na parte comercial, na parte nem tanto de coordenar os promoters, porque quem fazia mais isso era o sócio, sabe? Eu tinha mais uma relação assim com os artistas de fora, mas na época, né, eles sendo bem sincero, com 22 anos, 23, eu não tinha tanta maturidade. Eu não tinha vivido o mercado de trabalho de fato. Eu não tinha, assim... Não, e o primeiro emprego já embalada, né? Já embalada, já num ambiente totalmente favorável que eu gostava. Então... já fazendo o que eu fazia, então não tinha mudado, não tinha uma perspectiva de gerenciamento, supervisionamento,
Porque os meninos também colocavam a mão na massa. Então é nessa perspectiva que, né, eu não saí da hotspot assim maduro, sabe? Acho que quem me amadureceu mesmo foi o mercado de trabalho, foi shopping, escala 6x1, foi essas outras trajetórias que eu tive ao longo desse período até chegar aqui, né? Eu não me formei em engenharia florestal, mas eu me formei esse ano, em 2024, em contábeis pela Universidade Federal de Mato Grosso. Que você tinha feito direito. Alguém em algum lugar da minha vida falou que você era advogado. Ah, não, talvez não seja eu, mas assim, talvez pela defesa, né, da população. Murilo na organização da parada só tinha você. Só tinha outro. Só. Então, o Murilo Lorenzoni, às vezes ele contribuía, mas era com fotografia. O Murilo eu sei que não é advogado. Não, Tanto que o gato tá fazendo medicina agora. Uhum. Sim. Louco, gente. Louco. A gente se inicia toda hora, né? E já tive amigos que se formaram aos 40 em medicina, outros que estão se formando beirando os 40. Então, eu penso em fazer direito depois dos 40, ou seja, a partir do ano que vem, qualquer momento eu entro pra faculdade de direito. Ontem eu fui assistir Ainda Estou Aqui, né? Fui assistir e eu vi que a esposa, né, do deputado, ela se formou em direito aos 48 anos, eu acho que na trajetória do filme. Então eu entendi. E ela foi muito exponencial na trajetória em defesa dos direitos indígenas, né, das pessoas indígenas, na carreira dela, que foi o segmento. Então, nada limitou ela. Até porque, né, vamos pensar, formação é uma coisa, experiência é outra. Tem os hard skills hoje que as pessoas usam, né? Que é essa terminologia, os soft skills. Hoje as empresas, para contratar... Traduz para quem tá nos assistindo. Hard skill, o que você consegue apresentar com papel. Seus diplomas, suas formações, suas pós, seus livros, o que você... Por escrito você apresenta. Soft skill é a sua capacidade de lidar com as pessoas, com o público, com as situações, inteligência emocional. E faculdade nenhuma te entrega isso. Não, isso é experiência e vivência. Então hoje o que eu percebo no movimento do mercado é ele mirando na soft skill, porque ele sabe que ele vai ter que treinar o colaborador, mesmo que ele já tenha feito, né, exercido a mesma função, sabe? Mas às vezes dentro daquela outra empresa aquela mesma função é de forma diferente, né? Então, eu entro na universidade nesse último período que eu concluí, muito mais maduro, muito mais com filtro da informação, de entender. Quase 10 anos, mais de 10 anos depois. De entender, assim, essa disciplina é importante, essa disciplina é mais importante que essa. Essa aqui é só introdutória, vou focar mais nessa. Então eu saí com um conhecimento muito basilar, forte da contabilidade em si. Tanto é que o reflexo disso é que no nono semestre, no penúltimo semestre, que é o sétimo, na verdade, eu fui aprovado no exame de suficiência do CFC, né? Porque a gente também tem prova igual a AB, para tirar o registro profissional. Então eu já entro na universidade um pouco mais com essa linha mais madura. E hoje, assim, olhando... Ou seja, você já está saindo com o seu registro. Já saí. Eu só não ativei por uma questão de estratégica de mensalidade, porque a primeira é 50%. Eu falei, não, eu vou começar em 2025, porque eu já pego os 50% do ano todo. E aí começo a exercer um pouco mais esse meu lado da profissão de fato efetivo, né? Mas esse é o Murilo, né? Que ele circula do movimento estudantil, começa ali no Grêmio, né? Entra no movimento estudantil da universidade, através do movimento estudantil, conhece o movimento LGBTQIAPN+, começa a romper os muros da universidade, começa a trabalhar com evento. E aí, nessa construção, hoje eu entendo, a minha produção artística, cultural, ela não é o meu carro-chefe de ganhar pão, assim, vamos se dizer, não é essa. Você acha que isso é geral no estado, Murilo, de nós artistas ainda não conseguir sobreviver da cultura, das nossas artes, das produções que nós fazemos? Eu acho que esse cenário está mudando. Ele está mudando justamente pela luta que
o Fórum de Secretários de Cultura Nacional fizeram no parlamento, na gestão passada ainda, no governo federal, que conseguiu aprovar as leis, orçamento garantido para a cultura. Isso aí, o Estado não vai ser uma boa vontade do gestor do Estado, não vai ser uma boa vontade do gestor federal, não vai ser uma boa vontade do gestor municipal. Ele vai ter que aplicar a lei. Então, só de ter esse recurso garantido, esses editais se aquecendo, porque a gente vê umas pessoas mais curiosas em relação aos editais, pessoas que nunca ganharam um edital ganhando editais, sabe? Então, eu acho que nós temos um cenário que pode mudar. E eu sempre digo, né, para mim, essas eleições municipais foram um retrocesso em maneira geral. E eu acho que essa é a tendência para 2026. Eu não me arrisco um chute, mas é a tendência para 2026. E eu sempre digo para os artistas, arte e cultura, nesses momentos, eles eclodem. Porque a arte e a cultura conforta a população. Conforta a população, a arte e a cultura acolhe a população. A arte e a cultura leva a identidade que a gente não tem mais impressa na política pública. Então, a arte e a cultura, ela transforma. E as pessoas precisam entender que tanto a arte e a cultura são essenciais para a vida humana. Sim, né? O lazer, o esporte. Muitas pessoas não vê como a cultura como algo essencial na vida humana. E pensa, agora estamos na discussão do 6 por 1, né? Essas pessoas que trabalham nessa escala de 6 por 1, que só tem um dia na semana para folgar, o dia que ela teria para entretenimento, para distrair a mente, vai cuidar de casa, de família, de filho, de marido, de esposa. É tanta coisa que no outro dia tem que trabalhar. É complexo, eu já trabalhei nessa escala quando... Também minha trajetória como vendas, né, ele começa como estoquista de loja, olha como é que foi para vendedor, depois eu virei subgerente da loja, e quando a gerente... Sempre líder, né, gente? É um processo natural, né, também presidiu livremente, em 2019 e 2020 foram anos bem complicados para estar à frente da... pandemia também, né? Muito complexos para estar à frente de uma organização da sociedade civil. Você foi presidente antes da Carol? Isso. Eu entrego o mandato para ela. E, na verdade, eu estava afastado, né? A pandemia também me afetou em termos de saúde mental. E todos nós fomos vítimas, né? A gente já acompanhava os noticiários daquele sofrimento de pessoas próximas, porque tinha pedido familiares, amigos. Era só isso as nossas redes. Sim. Então, esse sofrimento, ele acaba afetando a população toda, sabe? E nessa perspectiva eu me afastei, porque eu falei, gente, eu preciso correr atrás das minhas coisas. Meu celular não para de demanda de cesta básica. Ainda assim, eu livremente, com toda a dificuldade que tinha de entregar na gestão, assim, sabe? Um trabalho muito forte do Janco, que era diretor de comunicação na época da gestão que eu estive presidente. Ele tinha carro com esposa, então quem tinha automóvel naquela época pegava cestas para entregar, porque era uma situação de vulnerabilidade. Você chegar com a cesta, você já passou por diversos lugares, será que você não está levando o negócio? Aí você tinha que ter cuidado com álcool em gel, limpando tudo para entregar, porque você ia ter contato com várias pessoas naquele mesmo dia. Então, foram diversos desafios, assim. Eu acho que o Grupo Livremente foi o desafio que me deu mais maturidade, assim, de estratégia política, de entender de fato o que é uma política pública, o que ela muda na vida das pessoas, porque o Grupo Livremente, ele surge, ele emerge, não como produtor cultural, não como nada. O Grupo Livremente tem o quê? Já uns 20 anos? Não, tem mais de 20 anos, Mais de 20 anos, porque ele é mais... Ele é o finalzinho da década de 90, 1995, 99, 95. 95? Acho que o Livremente surgiu em 95, tenho quase certeza. Então já vão para 29 anos. Eu sei que tem um documentário do Luiz Pita sobre o Livremente. Tem no YouTube, eu participo desse documentário, inclusive. Eu dei o relato dessa experiência, de como foi na pandemia. Só fazendo um recorte aqui, o Livremente, Murilo, eu tinha de 15 para 16 anos, tinha umas reuniões semanais ali no centro, atrás do correio, atrás da biblioteca, na verdade, que foi no Livremente, nessas reuniões, que eu aprendi a usar camisinha, que eu descobri o que era DST, que na época eu usava DST, não era IST. Agora é IST,
Então, os riscos, né, do não uso da camisinha, eu aprendi nas reuniões do Livremente. Até em uma conversa com o Clóvis, eu falei, gente, precisa voltar a esses encontros semanais para essa geração que tá aí, que tá louca, por mais que tenha uma internet aí, mas as pessoas não buscam informação correta na internet, para voltar, do mesmo jeito que me ajudou lá no início dos anos 2000, pode ser útil para muita gente, né, dessa geração. Eu falo a geração PrEP, que cuida de uma coisa, mas o resto tem o resto, né? E então só esse recorte do... Não, sim, só pra você ver no nosso início da conversa, né, como a gente estava tentando traçar as questões geracionais. Quem entra na universidade hoje, na UFMT, calouro, já se entende como pessoa pertencente à população LGBTQIA+, encontra um cenário mais favorável. Assim, eu sei que tem os desafios diários, é aquele momento, assim, que a gente percebe que tem um reflexo da sociedade dentro da universidade, né? Então, tem situações com certeza, de LGBTfobia, mas, gente, hoje nós vemos pessoas assumidas dentro dos cursos de agrárias. Eu era o único assumido dentro do curso de agrárias, né? É incrível, é incrível. Esse é um recorte da minha história, assim, que hoje eu encontro todas aquelas pessoas que tanto eram meus calouros, meus colegas ou veteranos do curso de engenharia florestal, hoje estão casados, com a sexualidade bem assumida, mas a questão da liderança, né? O DCE também me expôs bastante, fez eu sofrer essa homofobia dentro da instituição, sabe? E aí hoje eu olho para essas pessoas e falo, poxa, vocês deixaram eu apanhar sozinha na universidade, né? Mas tudo bem, né? Tipo, hoje vocês têm suas vidas, seus maridos assumidos, e às vezes muitas pessoas meninas lésbicas também. Infelizmente, pelo recorte social, a gente não tinha presença de pessoas trans nesses cursos. Hoje a universidade também tem mais presença das pessoas trans, justamente as políticas afirmativas, as cotas sociais e as cotas raciais, elas impulsionaram as nossas identidades, a nossa população para dentro da universidade. Porque numa questão social a gente sabe para onde a gente é empurrado, né? Tanto que nós temos aí exemplo disso, Lupita Amorim se formou na UFMT. Referência nacional. Então a gente deixa de ter, por exemplo, só a professora Bruna Ineu, que é uma excelentíssima letrada no assunto, na história dos movimentos sociais brasileiros, cuiabano, mato-grossense e até mundial. E assim... E a gente passa a ser protagonista das histórias também, sabe? Então, hoje, sabe, você vê essas pessoas trabalhando em grandes organizações, você vê essas pessoas ocupando espaços de liderança na sociedade. Então, eu acho que o caminho é por aí. Outra referência que eu gosto de usar muito também, Murilo, de pessoas que enfrentaram o mundo e fizeram os corres e hoje tem uma posição de destaque na sociedade, a doutora Daniela Veiga. Sim. Que tinha todos os dedos apontados para ela, falando que ela não era capaz, que ela não seria ninguém. Tá aí, doutora Dani, que é uma excelentíssima profissional, né? Tá em São Paulo, tava em Cuiabá nas últimas semanas. E toda vez que eu falo com a Dani, eu falo, cara, você tem noção, o peso que você carrega nas costas de inspirar outras meninas a estudar, a buscar uma profissão, a sair das ruas, ser alguém, né, de destaque na sociedade. Quando a sociedade fala que não, você não vai ser ninguém, ela fala, hoje tá começando a cair minha ficha, mas ela ainda tem meio assim que... Eu acho que ela não tem a noção dessa grandeza, né? A gente brinca até, Dani é um mito, uma lenda por conta disso. Sim, eu sempre provoco ela, às vezes, no Twitter, lá no X, pra ela... né, ser candidata, né, mas enfim, mas mas enfim, Dani, ela é ativista só pela existência dela. Sim. Então, eu não, muitas vezes a cobrança que vem muito ali do mundo G, branco, cis, cadê a presença dessas pessoas na reunião? Mas não entende as barreiras sociais que tem para a pessoa estar presente numa reunião, sabe? Não entende também que às vezes elas não se sentem confortável, porque o movimento sempre foi branco, gay, cisgênero.
Então, por isso, né, Eli, eu até digo de forma bem aberta, o meu ativismo é ativismo digital hoje em dia. Eu não me organizo em nenhuma entidade, eu acho que eu já passei por muitas, já tive minha contribuição. Hoje eu tenho que mais ouvir essa nova geração. Eu tenho que muito mais aprender, por exemplo, com a linguagem neutra, com essas novas identidades, reformular a minha linguagem para justamente não é eles que tem que ser, não, é a gente que tem que fazer o movimento ao contrário, sabe? Ir até essas pessoas. E em relação à população jovem de hoje em dia, nós precisamos fazer a retomada histórica para essas pessoas. E falar, pessoas, existe a tecnologia PrEP, ela funciona. Ótimo. Você está fazendo o gerenciamento da sua saúde? Você está se testando para IST com frequência? Você está tratando essas ISTs, por exemplo? Nós precisamos fazer um movimento ao contrário, porque se hoje a gente não tem referência de população idosa LGBT, é justamente porque a nossa população foi dizimada pelo vírus do HIV, que na época não tinha resposta ao tratamento imunológico e matou as pessoas nas condições de E AIDS. graças a Deus estamos caminhando aí para uma cura, né? Uma possível Sim, cura. vacina, a PrEP vai ser injetável, então aí a gente não sabe a frequência que isso vai ser estabelecida, de um mês, de um ano, porque realmente a PrEP é uma medicação diária, né? Sim. Então você tem que tomar os certos cuidados. Eu sempre questiono, você está gerenciando a sua saúde, sabe? Você É uma prevenção combinada, você né? gosta de se expor a determinados tipos de riscos, então faz parte do comportamento, né? Que a gente, que é dentro das políticas de saúde fala, comportamento de risco, não população de risco, comportamento de risco. Isso tanto para a população hétero, tá? Porque essa prática aí de sexo em camisinha a gente herdou deles. Sim. Então você está gerenciando a sua saúde, então é esse incentivo que a gente precisa dar para as pessoas. Gerencie sua saúde. Gerencie os seus exames. Faça exame pelo menos uma vez no ano, sabe? Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa levar. Mas vamos pensar nessas rodas de conversa, Murilo, independente de instituição, de Sim. organizações, bora fazer, eu me disponho a fazer com você, a gente vê um espaço na cidade, de repente até em bairros mais afastados, Ir para a periferia, né, da para cidade. fazer essas rodas de conversa, que eu acho extremamente importante. Nós estamos falando de quem está fazendo uso da PrEP e quem não nem conhece, nem sabe da existência da PrEP, que é possível Eu também. tive a oportunidade de, enquanto membro do Livremente, presidente, ir para um evento em São Paulo, no dia 1º de dezembro de 2019. O Clóvis estava comigo e a maior parte do tempo, quando o movimento LGBT existiu, ele ficou muito explorado na pasta HIV/AIDS do Ministério da Saúde. Então tinha muito recurso para eventos e tal. Muitas vezes o recurso vinha do Ministério da Saúde para promover a prevenção dentro da parada, com cartilhas e tal. Então o movimento LGBT se sustentou muito tempo dessas estratégias, né? Não falo que é tática, é estratégico. Se tem recurso para ser aplicado nisso, a gente tem que aplicar e fazer ser aplicado. Então, a gente precisa voltar a fazer essas estratégias, sabe? E contar a história de uma outra maneira, né? Contar a história, abordar temas hoje mais emergentes, sabe, né? Ele sabe que eu acho que a nossa geração não está preparada para o envelhecimento. E o envelhecimento é um processo natural da vida e está adoecendo as pessoas. As pessoas não têm espaço de lazer, né? E o Clóvis, ele até me cobra isso muito para trazer essas discussões para os jovens, porque as pessoas que sobreviveram à década de 80 e 90, elas foram convidadas a voltarem para o armário. Justamente por conta dessas questões, por conta desses estigmas, preconceitos e paradigmas, né? Então, sabe que muito recente, Murilo, eu jamais achei que eu ia precisar voltar para dentro do armário. Liga, vê onde que tá e orienta. Jamais imaginei que eu fosse precisar voltar para dentro do armário. Assim, involuntariamente. Porque em 2019 eu conheci meu pai biológico e toda a família. E aí, por parte de pai, eu tenho mais 3 irmãos, 2 meninas e um menino que é o caçula. E aí, assim, eu nunca falei de sexualidade, nada.
com eles. Então eu sempre me conti muito, bloqueei todo mundo nos stories, tudo o que eu poderia postar direto. E eu nunca toquei no assunto de sexualidade. E aí, muito recente, entrou em pauta a sexualidade do meu irmão caçula, com a minha irmã mais velha. E aí eu falei, pra falar do Matheus, eu vou ter que falar de mim. E eu fui e falei, ela falou assim, só o pai que não sabe, mas você sempre foi assunto entre os irmãos, quando você iria se assumir pra gente? Falei assim, eu nunca vi essa necessidade. Sim. Né? E aí, mais uma vez, a questão família. E aí, agora, muito recente, a minha irmã mais velha me tira do armário como drag. Ela vai e conta pra família toda. Eu sou drag e eu falo que ela é a minha maior divulgadora no Nordeste. Porque Centro-Oeste é minha mãe. Então, olha como que é. Só pegando o gancho que você falou do armário. Nós estamos encerrando nosso tempo. Eu acho que política vai ficar para um outro bate-papo. Porque tem outro projeto seu que me apetece mais do que política. Vamos falar um pouquinho dele. Como que surge o projeto Aue? Ele surgiu numa emergência minha pessoal, né? De ser emergente mesmo, assim, sabe? Eu observei durante muito tempo, de longe, as festas em Cuiabá. Observei por muito tempo e vi como elas estavam sendo estruturadas. Eu lia muito sobre o que as pessoas estavam pensando. E aí bate aquela coisinha assim, você sabe fazer, entendeu? Me entrega melhor. Eu posso fazer, assim, escutar as pessoas, porque meu trabalho, justamente, quando eu saio bastante próximo do meu evento, é justamente para ouvir as pessoas. Porque é no contato, é no diálogo, é no dia a dia, é no corpo a corpo. Então, quem não tem paciência para fazer corpo a corpo, promover, ou paga quem tem, ou sei lá, ou repensa assim a atitude frente às pessoas. Mas isso não é nenhuma crítica pontual, sabe? É que eu já vi muita gente não ter paciência para lidar com o público e produzir evento. Isso pra mim é algo contraditório, mas e aí quando isso emerge dentro de mim, eu falei, cara, será que eu vou resgatar a Vogue? Assim como muita gente não me conhece pela minha trajetória dos movimentos sociais, dessa luta social, dentro da parada, dentro do DCE, dentro do Instituto Federal, muita gente também não me conhece por produção artística. Então, muita gente não me conhece da Hotspot, muita gente não me conhece da Vogue, muita gente não me conhece do DCE, do Grêmio, desses espaços que eu já ocupei. Eu acho que a Vogue conhece agora, seria conhece o Murilo de agora, o Murilo que é rolezeiro, que sai, que bebe, que se diverte, que não tem filtro, assim, sabe? Eu não assumo um personagem, sabe? Então é muito difícil eu sustentar um personagem, uma skin. Eu tenho até dificuldade com isso, porque eu tô recebendo consultoria com redes sociais. Porque um consultor chegou em mim, conhecido meu, inclusive, amigo. Falou, você tem muito potencial nas redes sociais, só que você gerencia muito mal o seu conteúdo. Então, vamos lá. É porque de repente você tá postando... Mas não tem alguma coisa com agência digital também? Isso. Assim. E aí foi nisso. Aí nessa emergência surge a UE. Esse nome, né, ele já tava na minha cabeça desde 2020, no início do ano. O que aconteceu em março? Fechou tudo. Então, é um projeto que ficou adormecido, sabe? E aí eu surjo com as mesmas propostas, inclusive de paleta de cores, e eu chego no Pedro Cola, que é talentosíssimo. Ele fez as logos da Bora Frescar, ele que fazia as artes da Bora Frescar, ele que desenvolveu a minha identidade visual, e quem faz as minhas peças é o Lucas Zabello, também talentosíssimo, que consegue captar o que eu quero e transferir para um flyer, sabe? Isso pra mim é incrível, o trabalho que ele faz. E aí a primeira, ela surge. Ela foi um debut mesmo. Porque foi um clima, mas eu queria mais. Eu acho que o clima da festa ficou morno ainda, sabe, Nelly? Sabe por que eu gostei? Porque eu falo assim,
Eu sou uma senhora de 80 anos, então eu preciso ter lugar pra sentar. O som, tava um som Ambiente. bom, né? Um povo bonito, educado. O que eu não dou conta, e aí não é criticando o pessoal que faz festa lá na beira do rio. Eu não vou falar onde, mas quem é rolezeiro sabe. Que aí você tem barro, tem chuva, tem um povo sem camisa suado, gritando, um som que você não consegue conversar, não tem onde você... É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu até acho que é pegadinha do malandro às vezes, sabe? É festa de jovem universitário. É segmentado. Porque assim, ó, se você for ver a população LGBT fazendo festa pra essa população mais jovem, né? Nessa faixa etária. É esse lamaçal. Vê a Atlética, é esse lamaçal. É a vibe deles, e eles gostam. Você assim, falou né? lá atrás, quando você começou a promover suas festas, tinha um público segmentado ali que já trabalhava com você. Isso. 10 anos depois, você acha que os públicos em Cuiabá continuam segmentados, Murilo? Então, é espelho da sociedade, gente. E a gente precisa entender isso. A sociedade é dividida por classes, por diversas questões, né? Por que eu não me senti satisfeito com a primeira edição? Agora eu loquei o espaço inteiro. Então eu vou ter maior controle no preço do bar. Então eu vou fazer um bar mais acessível para a nossa população. Vai ser no mesmo local. No mesmo local. É mais acessível para a nossa população. Então eu penso que as pessoas têm que ir, se divertir, beberem o que querem, o que gostam e seja acessível a elas. O que eu senti falta? Das pessoas dançando. O que realmente as pessoas estavam curtindo a festa, mas sentadas, com a sua roda ali em torno Eu das acho que foi mesas. diferente. Foi um debut ali, mas faltou a parte da pista, porque muitas vezes os DJs estavam se apresentando ali para um nicho de poucas pessoas, entende? Então eu tentei até levar essas pessoas para a pista, mas eu também entendi que eu também falhei um pouco na questão musical, né? Tentei levar um pop mais conceitual e não é isso que as pessoas querem. Então eu também já tive muito esse feedback da primeira. E na produção cultural, de eventos, o que você não pode fazer é levantar o nariz e falar, não, é isso que eu sei fazer, eu vou continuar fazendo assim, e as pessoas reclamando que não é isso que elas querem. E eu acho que o bacana era essa faixa etária do pessoal que foi também. Sim, é um público carente, assim, de opções, porque eles acabam frequentando ali no Malcolm. Geralmente eles se reúnem ali no Malcolm, num projeto. Tô divulgando o Malcolm. E nem estão ganhando pra isso, gente. Vamos fazer uma parceria aí, Malcolm. Futura. Mas é isso. Então eu trago eles para um ambiente onde eles vão se sentir mais à vontade, com a nossa população. Qual a data, horário, onde a próxima edição? É onde acontece o Fervinho, hoje em dia. Como eu aloquei a casa inteira, nada mais que tirar o nome do Fervinho de cena, porque o Fervinho é o nome da identidade da Sayuri, né? Então, se acontece algum problema técnico, isso a gente acordou e eu acho extremamente profissional isso. Então, provavelmente na divulgação não vai estar o nome do estabelecimento, e sim o endereço. Vai vir uma atração de fora, do Rio de Janeiro, um amigão meu, assim, que tipo... Começou aí na cena lá da Pink, Flamengo ali do Rio, naquele eixo ali São Paulo, Rio, Minas. E aí eu mandei um WhatsApp pra ele, e aí, vamos negociar pra você vir pra cá, conhecer a culinária local, né, e tal. Já pegou pela barriga. Nossa, ele falou, nossa, eu falei, ó, você vai amar conhecer o peixe, as regionalidades, o que a gente tem pra apresentar aqui, né. E ele topou o desafio de vir pra cá, e aí... corre atrás de patrocinador, consegue hotel, consegue passagem, e eu tô nesse processo até o último dia do evento, porque o que eu consegui, mesmo que às vezes eu já tenha desembolsado, ou já esteja a previsão de pagamento, conseguir para diminuir o custo, e justamente fazer um investimento maior depois, irei fazer. Então o bar também, eu fechei parceria com a Poliana, que ela tem a Pink Pop, né, o projeto da Pink Pop, que é mais essas festas mais direcionadas para um público maior, um público maior, na verdade, né? Eu não consigo fazer festa, assim, para muita gente, porque eu tenho um nível de qualidade, né? Se eu não conseguir entregar esse nível de qualidade, eu nem faço. Eu nem quero, entendeu? Porque
E é porque justamente o público que eu consigo atingir e levar me exige esse nível de qualidade. As pessoas que Não eu dá consigo... pra fazer de qualquer jeito. O lado Murilo Promoter, que consegue atingir essas pessoas específicas. E eu preciso dar uma resposta a elas com aquilo que elas esperam. E é isso. Acreditando nessa segmentação, 14 de dezembro, a partir das 23 horas, onde acontece Forvim, na rua Cândido Mariano, ali no Centro-Norte, um pouco ali, descendo ali, entre o antigo Lúcius ali na rua, na Cândido Mariano, ali ao lado onde o antigo Lúcius, né, uma referência. E é isso, o tema vai ser neon, né, o ingresso, o primeiro lote, R$20. Compra onde? Compra pelo site da Cheers, na página Aue Cuiabá. Lá já tem os links do... No perfil do Insta tem o... Tem o link direcionando. Nós também teremos... nós temos 3 promoters. A Brenda Lima, o Luiz Felipe e o Pedro Lira. Eles também vão estar fazendo divulgação nas redes sociais deles, no WhatsApp deles, pelas redes de contatos dele. Então, vamos buscar esse impacto mais direto. Também já fechei com gráfica, então provavelmente vocês vão ver aí pela cidade alguns cartazes A3, vão me ver panfletando ali pela rua Edgar Vieira ali do Boa Esperança, onde acontece um circuito LGBT ali, tem o Marafa, tem o Rebu, tem a universidade que tá ali próximo, os LGBTs frequentam aqueles outros bares, a Gold, até aquele outro bar entre o Marafa, esqueci o nome agora. Mas enfim, vocês vão me ver ainda até a data da edição na correria, na luta, e para não deixar essas questões moerem. E tem questões importantes. Pessoas trans e não binárias não pagam ingresso. Tem que... Nas nossas redes vai estar o número da Brenda lá. Se não conseguir achar o número da Brenda pelos flyers, pode mandar um direct na página Aue Cuiabá no Instagram. Solicitando inclusão na lista até às 18 horas do dia do evento. E uma novidade também que eu vou trazer, drag queens não pagam entrada também. Lá, querida. E aí eu queria que você me ajudasse na nomenclatura. Porque eu não... a pessoa que tem a carreira de drag, ela não precisa estar... Não precisa estar montada. Não precisa. Arrasou. Se ela provar com o Instagram, com algum meio que ela trabalha como drag queen na noite... E quiser, né, e eu até liguei pra Alice, eu falei, Alice, como que eu divulgo isso? Desmontada, não montada? Não, eu acho que se você é drag, montada ou não, você é bem-vinda. Isso. Eu acho que isso. Aí procura a Brenda, e pra incentivar também essa parte da nossa cultura, da nossa arte, eu já falei, não... A Alissa vai estar nessa edição? Não, nessa não. Mas ela tá mais me apoiando, assim, com alguns feedbacks. Ela tá, como eu disse, né? Eu tive uma pausa aí fora dos eventos. Então, algumas dicas, algumas coisinhas ali. Ela e outras pessoas me dão a dica. Murilo, nós estamos com o tempo estouradíssimo. Beleza. Eu quero agradecer por você vir, achar um tempo na sua vida corrida. Nós estamos conversando aí desde o final de semana. Na verdade, desde semana passada. E você conseguiu encaixar, vir participar. Se expor um pouco mais que nas suas redes sociais. Quero agradecer de coração e dizer para você que, te acompanhando nesse ano eleitoral, você conseguiu virar uma chave na minha cabeça em relação à política. Isso eu já falei para você, estou falando em público agora. Então, não pare. Hoje de manhã até li uma frase que dizia o seguinte: se você está sendo criticado, atacado, é porque você está fazendo a coisa certa. Sim. E você está fazendo a coisa certa. Então não pare. Por mais que te falar que você não tem filtro na questão de conteúdo das suas redes, mas é esse conteúdo que fez eu pensar diferente na política. Sim. Eu sempre disse, eu não vou me envolver em política, eu não gosto de política, eu não vou falar de política. E nessa eleição eu precisei me posicionar. Porque o rumo que as coisas foram tomando em Mato Grosso não foram legais, né? Tenho medo do que vai ser a partir de 2025. Então não pare. Eu tô falando agora, olhando nos seus olhos, não pare. Continue na política, continue na militância. Da mesma forma que me atingiu esse conteúdo, você pode ter mudado o pensamento de outras pessoas que não têm a oportunidade de falar diretamente para você. E esse último minuto
é seu pra fazer seus agradecimentos, suas considerações. Quero agradecer, primeiramente, né, o convite, né, Nelly, por estar aqui de frente com uma artista, escritora, multiartista, na verdade, né, e... Boletos vencem. Uma multiartista, na verdade, numa cadeira que tem uma extremamente responsabilidade, um microfone que tem extremamente responsabilidade, porque pessoas da nossa população de peso já passaram por aqui e mandaram seu recado, e eu já assisti vários episódios. E o que eu quero convidar vocês para ir conhecer, né, a segunda edição da UE. Vou corrigir bastante coisas da primeira. Vai ser uma festa mais quente, vai ser uma festa temática neon, a UE Neon. Vai vir DJ João Castro de fora e mais 4 DJ locais, incluindo eu. Teremos caixa erótica, Dark Room, algum assim? Não. Ai, não vai ser tão quente, Murilo. Vai ser quente. Brincadeira da parte, gente. Murilo, gratidão. E pra você que nos assistiu até agora, gente, até a semana que vem. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.